Muito boa noite, pessoal, a todas e a todos que participam dessa live, mais uma live, né? Estamos na 12ª, se não me engano. A gente fez um ciclo de lives falando sobre o coronavírus, só fazendo um resumo para vocês, 11 ou 12 lives. Se você não assistiu e quer assistir, está lá no YouTube, canal Caio Gaiani, e o objetivo foi de levar a vocês conhecimento, novidades, e a gente fechou o ciclo desse debate do Covid-19 a semana passada, com uma live sobre perguntas e respostas, com a interação de vocês que sempre assistem a gente. E hoje a gente inicia um novo ciclo. Agora começa os assuntos ligados à cidade, ligados ao nosso dia a dia. Não estou dizendo que a gente vai deixar de falar de saúde, não, pelo contrário. Estamos preparando uma live especial. Talvez a live da saúde vai ser dividida em 2 ou 3, mas a gente começa hoje discutindo, debatendo e aprendendo sobre meio ambiente. O planeta, como dizem os ambientalistas, é a nossa casa maior e a gente precisa cuidar dele. Então, hoje, daqui a pouco eu vou chamar o nosso convidado de hoje, é um ambientalista há quase 35 anos. Esse meu amigo, que é o Nelson, tem muita experiência, e o objetivo é adquirir conhecimento. Né? Eu vou aprender com o Nelson, já aprendi muito com ele, aprendo com vocês, levo informações para vocês, vocês depois comentam nas perguntas, no lugar ali de colocar perguntas. Se não der para responder hoje, a gente responde com o tempo. Tudo isso leva a gente a trocar conhecimento. Esse é o objetivo. E com isso, nós vamos adquirindo conhecimento para fazer o nosso plano de governo, colocar em prática nossas ideias sobre a cidade, sobre o que eu já vivi, para tentar ajudar a sociedade. Então, esse é o objetivo, minha gente. Fiquem aí, daqui a pouco a gente vai chamar primeiro o Luciano, depois o Nelson, e nós vamos debater um pouco, depois dar um intervalo, não um intervalo de tomar café, não é isso? Intervalo dos bate-papos aqui, da aula que o Nelson vai dar, entre aspas, e depois, daí a gente interage um pouco, responde as perguntas e interage com vocês. Então, eu queria chamar primeiro meu companheiro de live, o Luciano Malpelli, que é aquele amigo que sempre está conosco, muito simpático. Tudo bem, Luciano? Olá, doutor Caio. Muito boa noite aos amigos e às amigas aqui do doutor Caio, está sempre com a gente, né? Mais uma vez, estamos aqui para pilotar a nave e também já quero agradecer o convite do doutor Caio, de estar sempre me colocando aqui junto, né? Dando a preferência aqui de estar junto com ele nesse momento. E eu não posso deixar de dar aquele recado. Posso até ser repetitivo, mas o recado é sempre importante. Esse vídeo, o Dr. Caio já comentou, estará disponível no canal do Dr. Caio, Caio Gaiani, no YouTube. Amanhã, provavelmente, já estará essa live aqui com o senhor Nelson Pedroso. E como nós vamos ter aqui 2 ou 3 pessoas na tela, então, se você estiver assistindo e achar que a imagem está pequena, faça aquela giradinha e você terá uma imagem um pouco mais completa, tá bom?
aqui estou à disposição. Na hora que tiver perguntas, vocês mandando perguntas, eu já vou colocando aqui para o doutor Caio, nosso pré-candidato aí a prefeito de Itu, e vamos colocar também as perguntas que serão feitas para o senhor Nelson Pedroso. É isso, doutor? Conta comigo. Vai chamar agora o doutor, o senhor Nelson? Sim, eu queria chamar o Nelson Pedroso. Por favor, Nelson, eu sei que você está aí esperando a gente. Boa noite a todos. Bom, tudo bem com vocês, Luciano? Muito bem aqui com vocês. Mais uma atividade aí de comunicação aí para o povo de Itu aí, e a região, né? Que assiste bem vocês aí. Estou aqui à disposição. Nelson, eu queria primeiro que você falasse resumidamente do seu currículo, senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Mas dá um resumo aí do currículo. Tá bom, eu sou psicólogo de formação, mestre em educação pela Universidade Metodista de São Paulo, não é? Já fui, durante esses 35 anos, atuando aí na Associação Global de Desenvolvimento Sustentável, que é uma entidade de meio ambiente e educação aqui da região do Grande ABC Paulista, né? Onde desenvolvemos, talvez hoje, o maior programa de hortas urbanas do Brasil, né? Que é um programa bastante conhecido, né, de grande impacto social e ambiental, né, que são verdadeiros laboratórios de educação ambiental aqui para a região, né, se serve aí mais de 40 benefícios, e também já fui presidente, Caio, em 2004, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê, que foi a primeira grande crise hídrica, né, lembrando que Itu também passou por uma crise bastante, talvez a mais violenta, né, do estado de São Paulo, do ponto de vista da história desse estado, né? E tenho aí atuado também na política durante alguns anos, 10 anos, né? Eu tive aí na responsabilidade, passei um período aí na presidência estadual do partido, me afastei justamente para retornar para esta casa da educação do meio ambiente, que é onde as coisas acontecem, onde a sustentabilidade, de fato, vai transformar a vida das pessoas. É por aqui que a gente pode fazer a diferença na política e na gestão das coisas que têm que ser feitas, né? Fico à disposição. Nelson, eu queria, lógico, as pessoas que estão ouvindo, umas se interessam mais sobre meio ambiente, leem mais, estudam mais, outras não. Defina para a gente o que é meio ambiente, Nelson. Bom, meio ambiente vamos dizer assim, na psicologia, por exemplo, vou dar uma visão de como o ser humano possa enxergar o meio ambiente, né? Nós adotamos o meio ambiente natural, o meio ambiente construído. O meio ambiente construído é tudo aquilo que o ser humano fez intervenção durante a história, desde quando veio, né, nós viemos aí a essa existência, e ainda mais com o advento da agricultura, né? Então, tudo que se construiu, toda essa relação que nós temos, né, com os ambientes construídos, né, é uma relação desse ambiente, né, desse meio que nós atuamos. E o meio ambiente natural, e muita gente confunde, né, que às vezes fala, a Europa, cadê o meio ambiente da Europa? Não tem, né, é totalmente construído o ambiente europeu. E aqui no Brasil nós temos a oportunidade de ter ambientes naturais legítimos, né, que nossos biomas, da Mata Atlântica, do Cerrado, né, e da Amazônia, vamos tratar um pouco sobre isso, que tem toda uma relação dos seus ecossistemas, né, que nós, inclusive, estamos aqui gatinhando para conhecê-lo, né, Caio? Nós estamos aqui ainda fazendo pesquisas científicas para conhecer o que esse meio ambiente natural possa nos ofertar, seja na saúde, seja na relação de vida. Lembra-se aí a questão da pandemia, de onde surgiu aí o coronavírus, né? Então, há que se ter uma relação mais sustentável, né? E a gente conservar esses ecossistemas que são úteis para todos os nossos negócios econômicos, para toda a vida, né, que nos cerca. Então, assim, os ecossistemas é a nossa casa, eco é casa, né? Então, tudo que tem de relação é o meio ambiente. Independentemente da relação política ou não que a gente possa ter em relação ao meio ambiente,
nós integramos eles e eles nos integram. Certo, Nelson. Lembrando também que tudo que cerca a vida do cidadão, em relação à água que ele toma, o saneamento, né, básico em geral, o lixo que ele promove, os resíduos, tudo tem a ver com o meio ambiente. E você tocou num assunto, Nelson, logo no começo da sua fala, que é um dos nossos pesadelos aqui em Itu, em 2014, que foi aquela falta de água, né, que as pessoas não tinham onde buscar água nem para tomar banho. Você tem uma ideia, Nelson, em 2014, Itu ficou 9 meses com racionamento. 9. Eu acho que foi uma das cidades do estado de São Paulo e do Brasil, porque foi uma repercussão internacional, né? E um bairro aqui de Itu, ele ficou 12 meses com racionamento. Então, foi um pesadelo que o ituano jamais deseja retomar, né? Deseja passar de novo por esse pesadelo. Agora a gente vive um outro pesadelo, né? Que tem a ver com a saúde, que é a pandemia. Mas, Nelson, eu também queria tocar nesse assunto. Se a gente pensar bem, essa pandemia tem a ver com o meio ambiente, porque a gente sabe que quanto mais se desmata uma floresta, uma reserva, em qualquer país, mais os animais se aproximam dos homens e mais os homens se contaminam com as doenças dos animais que são vetores, que são transmissores de muitas doenças. Se o coronavírus modificado, esse novo coronavírus, veio lá dos animais que o chinês entrou em contato, seja morcego, seja um outro animal, é porque ele teve mais contato. E o desmatamento, quando você mexe no ecossistema, muda tudo, inclusive as doenças aumentam. Então, tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, muito importante a gente, como eu dizia, preservar essa nossa casa maior, que é o planeta, cuidar dele. Todos os dias deve ser cuidado. Nelson, tem uma política nacional de resíduos que determina a logística reversa. Só para tocar no assunto, começar falando de um assunto que é mais da área médica, a logística reversa do medicamento, por exemplo, a pessoa que toma um medicamento e esse medicamento sobra na casa dela, hoje ela leva para a farmácia, para um depósito lá, e a farmácia entrega para o laboratório que produziu o remédio. Isso é política reversa, né? Mas existe a lei nacional que é de várias coisas, né? De materiais móveis, por exemplo. Como andam esses acordos setoriais, Nelson? Bom, eu acho que antes de falar sobre o novo marco, né, que trata aí do saneamento, é importante dizer que nós vamos levar ainda alguns anos para que a sociedade, e especialmente os municípios, né, possa se preparar diante dessa nova legislação que tem aí, né, e que também temos que pensar nos processos do licenciamento, né. Nós temos que pensar nos projetos e programas macro, né, que é a questão dos resíduos, para onde ele pode, como nós vamos lidar aí com a questão dos aterros sanitários, como nós vamos lidar aí, justamente o que você está dizendo, com essa política, vamos dizer assim, né, da logística reversa, e pensar no quadro como um todo, né? Quer dizer, como que nós vamos adotar uma situação que a gente possa, portanto,
pensar no indivíduo que está ali no município, né? O governo que está mais próximo do cidadão é o município, né? E que tem que se preparar no processo de educação para capacitar sobre duas vertentes, né? Quer dizer, o que esse marco vai pedir para que haja essa nova adaptação aí para esse novo enredo, né? Essa nova forma que as empresas, o comércio, os serviços, a administração pública, né? E todas as pessoas vão ter que pensar em como lidar com isso, né? Isso é uma questão. A outra são as tecnologias que estão caminhando de forma muito rápida, e isso pode haver algumas transformações, né? De alto impacto para o cidadão, né? Então, nós vamos ter daqui a pouco questões onde que a política reversa, se ela for tratada com muito mais zelo, com muito mais avanços, né? São negociações setoriais que vão acontecer junto às empresas, né? Já aí atacando um pouco mais aí uma questão que nós estamos abordando nesse instante, com certeza vai sanar os problemas que mais causam poluição difusa, né? Para a questão do tratamento de água para apresentação humana e animal, né? Os maiores problemas dos nossos mananciais, né? Você vê que está tudo interligado, né? Não adianta a gente falar, vamos tratar desse assunto aqui, isolar aquele, como se as coisas não tivessem de forma integrada. Então, dessa maneira, eu diria que nós vamos trabalhar com essas questões para que elas não possam serem levadas em locais inadequados, né? E dali fazer com que a destinação desses medicamentos possam ir para os nossos mananciais. Nós temos aqui no Alto Tietê a represa Billings, e qualquer análise de água vai perceber que a quantidade de produtos farmacêuticos é altamente relevante, né? Imagina isso, as pessoas tomando medicamentos sem estar receitado toda hora, né? E não há tratamento que possa dar conta disso, hein? Não há tratamento, o governo espanhol falava muito disso, né? Mas encarando essas políticas na raiz do problema, que a lógica reversa, ela trata justamente na raiz. Então tem que ser negociado uma valoração desses produtos para que o preço seja embutido de forma que compense ao cidadão, né? Que ele também seja estimulado sobre outros aspectos a fazer esse exercício de fazer com que esses resíduos voltem para a casa da produção, né? Volta realmente a destinos que sabem o que fazer com esses produtos químicos, né? E nós temos outras esferas do saneamento, né? Que compreende aí a questão também como disse aqui, do abastecimento de água, dos esgotos, né? Que a tecnologia estão avançando bastante para a geração de energia. Diga-se de passagem, a Intu tem uma empresa avançadíssima nesse setor, né? Que trata aí com tecnologias de ponta, a questão de energia, logicamente vai estar tratando dessa questão de transformar os esgotos em energia. Daqui a pouco mais uma commodity que vai estar à disposição aí. Então, tudo isso faz parte dessa nova política, né? A gente está à disposição de fazer investimentos bastante pesados na área da ciência e da tecnologia para que o lixo não seja lixo, né? Seja um resíduo reaproveitado, né? Alguma coisa que é limpa, não é um lixo, não é alguma coisa para ser jogada fora, é para ser reaproveitada, né? Muita gente, por exemplo, aproveita na questão aí dos seus domicílios a parte orgânica, transforma em adubo, transforma em energia. A tecnologia está avançando bastante, doutor Caio, né? E aqueles que nos ouvem, né? Basta acompanhar e daqui a pouco a miniaturização, né, das usinas vai chegar às nossas cozinhas. Se preparem, porque isso já está acontecendo. É uma boa notícia, Nelson. Nelson, tocando nesse assunto sobre a questão do saneamento básico, tem um dado aqui que hoje no Brasil 100 milhões de pessoas não têm esgoto. Aqui nós vivemos uma realidade diferente da do Brasil, do grande Brasil, né? Ele tem mais de 90% do seu esgoto tratado, e
Mas o Brasil tem 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto e 35 milhões que não têm água potável nas suas casas. E existiu esse novo marco de saneamento, acho que o presidente da República assinou, se não me engano, dia 15 do último mês, que haverá mais recursos para o saneamento básico. E a meta parece que é chegar em 2033 com 99% das pessoas com acesso à água potável e 90% de tratamento de esgoto. Você achou isso uma medida boa do governo? O que você achou disso? Olha, eu sempre fui um crítico que sempre analisei com muita desconfiança qualquer medida, né, que venha de planejamentos de médio e longo prazo, né, ainda mais vindo dos nossos governantes. É muito mais fácil, né, a gente fazer alguns cálculos matemáticos, né, fazemos muito isso no sistema de recursos hídricos, né, onde usávamos modelagens matemáticas para poder, inclusive, impedir daqui tanto tempo pudéssemos enfrentar uma nova crise, seja hídrica ou seja a consequente dela, que é uma crise de saneamento ambiental, quer dizer, de doenças de veiculação hídrica, que é pior, inclusive, do que a própria crise hídrica, né? Então, o que eu diria nesse caso é que tem uma conta muito antiga aí, divulgada pela ONU, né, através de seus órgãos, diversos órgãos, uma conta que dizia que a cada dólar que nós investimos no saneamento, nós economizamos 5 dólares, né? Aí que é interessante entrar com a questão da educação para a sociedade, né? A educação para a sustentabilidade, a educação ambiental, é de fundamental importância, porque vai entender que onde estão sendo gastos os 5 dólares, né? E não se investiu pelo menos um desses 5, né? Para que resolvêssemos efetivamente a questão do saneamento no Brasil, né? Então, assim, esses 5 dólares, doutor Caio, é gasto na saúde, principalmente. Que a pessoa adoece por não ter aí o sistema de tratamento de água, não tem, fica com acesso aí direto aos esgotos, né? Sendo um verdadeiro laboratório humano, né? Para doenças aí, as mais, até o Covid-19, né? Sendo transmitido através das fezes humanas. Imagina o contato, então, portanto, as pessoas têm também à disposição de à disposição de pegar tudo com a doença e ter aí uma longevidade diminuída, né? Então, eu penso assim, que nós adotávamos sempre nessa questão de política, que não é uma questão tão governamental, é uma questão de consciência humana, né? Se nós investirmos de forma racional nos sistemas para fazer o sistema de tratamento de esgoto, né, adotamos as primeiras medidas, que são as fossas sépticas, né? Então, vamos fazer as fossas sépticas mais próximas das habitações. É a primeira que se faz, né? Lógico, com acompanhamento da qualidade de água do aquífero, né? Para ver se não há contaminação, né? E a segunda situação nas cidades, as áreas mais urbanizadas, né? De fato, investir de elevar essa tubulação, não para os rios, né? Para sistemas locais ou sistemas regionais de tratamento de esgoto, né? E verificar o quão que isso interfere na economia da saúde humana. Estou pegando só um item, né? Não estou nem pegando o item da economia. Imagina as pessoas doentes, elas causam menos economia, gera mais prejuízo àquela sociedade que ela frequenta, né? Então, nós estamos economizando através de pessoas que ficam sãs, saudáveis para enfrentar a vida, portanto, trabalhar nos seus empregos, nas suas atividades econômicas, né? E fazer com que haja outras soluções a partir desses seres humanos mais saudáveis, né? Então, nós estamos dando todo momento tiro no pé. Nós não estamos usando esse recurso, podemos estar fazendo aos poucos. Normalmente, os sistemas que fazem os coletores tronco, esses planos diretores dos coletores tronco nas cidades brasileiras, eles pensam, vou fazer um pedaço lá em cima, depois eu faço um pedaço no leste, um pedaço no sul, um pedaço aqui no meio, né? Nada integrado. Isso é ilógico do seu ponto de vista da matemática, né? É ilógico. O ideal é fazer aos poucos, mais próximo da sociedade, vai afastando o mal
e vai crescendo e vai anotando quais os benefícios que isso está trazendo para aquela sociedade local. Né? Então, esses $5, de fato, se colocasse na mesa, não estão sendo investidos. Nós diríamos que a maior parte das cidades que tem aí o seu sistema de tratamento não é bem a tratamento de esgoto, por exemplo, é de afastamento, né, para os cursos d'água. Isso é um outro problema que é causado a partir daí, fora a questão da canalização junto aos sistemas pluviais, né, que são ligações clandestinas. Então, há diversos problemas que o brasileiro tem que enfrentar, né? Tem que enfrentar a partir da consciência humana, a partir de conhecer que essas questões acontecem. E não é uma questão tão de economia, tão de dinheiro, de recursos, não. É mais de conhecer a questão e vai ver que o que está já se gastando aí com saúde, com alimentação, com a falta de estar à disposição do emprego, é muito mais caro do que se resolver o problema do saneamento. Nelson, eu sempre achei que, em se tratando do município, né, voltando aqui para o município, e todos os municípios são assim, quando tem as secretarias, eu sempre achei que a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem que conversar muito com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação. Eu não vejo também como trabalhar separado Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. Como você próprio disse, se a gente investe aqui em saneamento básico, a gente diminui a incidência de doenças, então está tudo interligado. O meio ambiente, a saúde, a educação, né? E por que educação? A educação, eu acho que começa ali na escola, na primeira infância, ali, a educar as crianças como não jogar o lixo de uma forma errada, a cuidar mais do meio ambiente. E olha só onde a gente foi parar com essa história da contaminação do coronavírus, né? Porque a contaminação é feita nas fezes, pelas fezes também. E como você disse, e se a gente não tem saneamento, os lugares que não tem saneamento, com certeza esse vírus está disseminando com maior velocidade. E é por isso que o Brasil tem esse platô aí, a gente não consegue começar a baixar esse platô. E por outros motivos também, né? Mas essa integração da Secretaria Meio Ambiente, Saúde, Educação é fundamental para uma cidade. É isso que a gente propõe, sempre estar conversando, interagindo e aprendendo junto e educando junto a população. Nelson, eu queria pedir uma pausa para a gente falar com o Luciano para ver se tem alguma pergunta aí, uma interação do ouvinte. Olá, eu aqui de volta. Muito bem, tem bastante, chegaram bastante pessoas, amigos aqui, dando boa noite, amigas, mas eu queria dar preferência aqui para as perguntas, não desprezando os boa noite que o Dr. Caio vai dar, mas já nessa linha mesmo, o Ciro, eu vou até mudar aqui a nossa tela e vou colocar a pergunta dele aqui abaixo. Ele diz o seguinte, o Ciro, boa noite. Não seria a hora de investir em uma frente de trabalho para fazer replantio de árvores? E eu gostaria de complementar essa pergunta aí para o Dr. Caio e para o Dr. Nelson. Existem muitos municípios que colocam, replantam, né? Mas ou plantam ou replantam coqueiros. Isso não são árvores frutíferas, não são árvores onde os animais possam se conviver, elas não são enraizadas, né? E se planta isso normalmente, hoje em dia, nos municípios. Então, é hora de investir numa frente de trabalho, e aí coloca-se Paitu também, e que tipo de plantio que deve ser colocado para que o meio ambiente tenha um resultado favorável.
Tem que ser discutido um planejamento de arborização urbana. É fundamental, não é, que se tenha aí um projeto que, por exemplo, embaixo das redes elétricas, né, plantar as espécies preferencialmente que se adaptem à questão da altura, né? A questão de serem algumas frutíferas, tem que observar uma série de interferências, uma vez que vencidas, né? Esses programas, aliás, já existem planos a respeito, basta aplicar na cidade, né? E melhorar a qualidade de vida, portanto, plantando a árvore certa no lugar certo, né? De preferência, repito aqui, as nativas. Com relação aos reflorestamentos, né? Mesmo dentro de cidades ou do entorno da cidade, as áreas que têm aí uma densidade maior, né? Uma densidade florestal maior, né? Tem que pensar no plano diretor da cidade. Áreas sejam vocacionadas e uma vez que sejam reflorestadas, elas fiquem ali para sempre reflorestadas, né? Não estarão sujeitas a ser, por exemplo, um equipamento público. Então, preferencialmente que sejam averbadas até em cartórios, com compromissos públicos, né? E aquilo que passa aí pela Câmara Municipal, e que aquela área seja inatingível do seu ponto de vista de qualquer outra espécie, né? Porque uma vez que levou aquele reflorestamento local, ele vai criar uma série de ecossistemas, para que, inclusive, aprisionem alguns que estavam soltos, que podem causar problemas para as pessoas, né? Então, assim, reformatar esse ecossistema é sério, não é algo tão simples, tem que se pensar em corredores também, não é? Mas Itu é uma cidade que tem toda a condição para essa vocação, basta sentar aí na prancheta, como dizem os arquitetos, né? E, de fato, somar aí os esforços para fazer um plano interessante para atender e abastecer esse sentido. Agora, os benefícios que isso traz para a saúde humana, né, assim, há diversas contas feitas aí, né, a partir dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são de alto impacto para a sociedade, né, a considerar a questão da água, né, da reservação hídrica, né. Então, assim, o reflorestamento, eles são verdadeiras caixas d'água, né, não tenha dúvida disso. Sem contar outros benefícios que isso pode trazer. Agora, a frente de trabalho, ela é sempre útil, né, nesse momento que nós enfrentamos a economia, porque ela ajuda a fazer com que mais pessoas acessem recursos financeiros, inclusive, né, e sejam orientadas a fazer coisas que são muito nobres, né, uma atuação em prol, né, da qualidade de vida de todos os cidadãos, inclusive quem está ali atuando, né. Eu apoio demais, né, essas frentes. É por aí. Doutor Caio. Eu queria só complementar aí a pergunta do Ciro em relação à mata ciliar, né, que para a gente aqui, nos mananciais aqui que abastecem a cidade, é super importante. Já foi feito, mas ainda precisa ser feito mais ainda, a reposição da mata ciliar, para que tenhamos água abundante nesses mananciais. Pronto, liguei meu microfone de novo. Vamos lá, tem um comentário aqui da Elaine Aparecida Romanese, mas eu sugiro aqui, vou colocando aqui na tela, não sei se o Dr. Caio vai conseguir ler dessa vez, mas eu vou colocar aqui na tela e os boa noite, o nome das pessoas, o Dr. Caio vai lendo e vai dando boa noite, e aí o seu Nelson também, tá bom? Vamos lá. Thiago, muito boa noite. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Roberto Silveira Arruda. Esse eu conheço muito, desde a infância. Legal. Gigi Santos. Muito boa noite, Gigi. Cleusa, um abração, Cleusa, minha paciente e amiga, Nelson. Bacana. Cida Malagola,
também uma amiga. Muito boa noite. Newton Sérgio, boa noite, Newton. Tudo bom? Prazer em tê-lo aqui. Adriana RB, muito boa noite, Adriana. Prazer em tê-la de novo. Elaine Aparecida, boa noite, Elaine. Eleni, essa aí, ela tem cadeira cativa, a esposa do Luciano. Boa noite. Emerson Luiz Cury, meu grande amigo médico aqui, Nelson, um médico muito conceituado na cidade, e a gente fica muito feliz de ter a presença dele na live. Minha esposa, Flávia, muito boa noite. Ana Paula Cândido é uma líder estudantil, que também a gente conhece muito. Boa noite, Ana. Dalva Barea. Boa noite, Dalva. Eu estou falando boa noite para o Dr. Emerson. Emerson, já falamos boa noite para ele. E Elaine Aparecida, acho que vem com um questionamento, né? Uma pergunta. Você quer falar, Luciano? Quer que eu fale? Aqui a letrinha está pequena aqui. Não, eu vou ler aqui para vocês, fica mais fácil, porque aí senão a imagem do Dr. Nelson fica prejudicada. A Elaine Aparecida Romanese, ela diz o seguinte: tenho um projeto com meus alunos de coleta de óleo usado de cozinha. Trabalho com eles em inúmeras questões ambientais. Olha que bacana! Com a coleta, vendemos o óleo e a verba é utilizada em benefício para eles mesmos, dentro da escola. Olha que proposta extremamente interessante da professora Elaine, e aí eu gostaria que vocês comentassem essas ideias, porque essas ideias são o que trazem sentido ao meio ambiente, né? As pessoas, as crianças, os adultos, mas os alunos devem se preocupar com isso. Não é verdade, Caio e Nelson? Pois não, Nelson. Sem dúvida nenhuma. Acho que, inclusive, que a questão da pandemia que nós vemos, a questão do sabão, né, feito através desses projetos de coleta de óleo, são de fundamental importância. Manter uma acessibilidade maior da sociedade, né, perante a produtos de higiene de primeira linha, né, e a consciência, né, quer dizer, um dos formatos de levar a consciência junto aos nossos alunos, né, a partir desses programas, são fundamentais, né, sem deixar de lembrar também que o óleo recolhido também é útil, né, para a criação do biocombustível, que são muito menos danosos aí para a nossa poluição do ar, né. Realmente são questões fundamentais, ainda mais somadas à importância que esse ato tem diante dos impactos junto ao meio ambiente. As pessoas participam desses projetos, desses programas, né, e estão cientes do que aquilo, de que forma está colaborando, de que forma aquilo está impactando a toda a sociedade, né? Parabéns aí pela iniciativa. Só complementando, Nelson, tem uma iniciativa, se eu não me engano, em Ribeirão Preto, que há lá uma coleta dos recicláveis, e tem uma empresa lá que fabrica escova de dente para o pessoal carente e para as crianças carentes. Então é uma outra ideia bacana também, sobre reaproveitamento. Eu posso... Opa, desculpa. É a Marinésia. Boa noite, Marinésia. Boa noite. Marinésia, minha amiga, né? Boa noite, Marinésia. Eu queria tocar um assunto aqui, Luciano, se você me permite. Lá me Diga. E tu, nós temos um trabalho aqui
de reciclagem muito boa, viu, Nelson? A Comarei, que é uma cooperativa de reciclagem, ela foi fundada em 2001 e hoje ela emprega 57 empregos diretos e 320 indiretos. E eles trabalham, Nelson, com 300 toneladas por mês. É um volume grande, né? Passa um caminhão nas ruas, as pessoas separam o lixo reciclável e esse caminhão da Comarei passa, leva até a cooperativa e lá eles trabalham nele. Mas eu queria te dar esse dado, que é uma coisa que a gente tem um certo orgulho, a gente conhece pessoas ali, os fundadores, tudo, e os ituanos têm orgulho dessa Comarei. Eu acho muito importante ter essas iniciativas, doutor Caio, porque, como eu disse em algumas oportunidades, as tecnologias estão vindo, né? Isso vai potencializar mais ainda esse ramo de negócios, né? Que é a geração de energia, por exemplo, né? Então, vai ter aí uma possibilidade de abrir outras frentes de trabalho dentro do próprio trabalho, né? Dentro do próprio negócio. É fundamental. Eu acho que tem que ter um investimento no município e são coisas que existem, né? É aquilo que eu sempre falo, só existe o que se faz, né? Muita gente fala, olha, o que você está falando já tem, mas já tem, não aparece, você não enxerga, porque se não enxerga, não existe. Nesse caso, é um projeto real, está aí impactando a vida das pessoas, está aí ajudando o município, e são iniciativas dessas que têm que ser enxergadas pela sociedade e seus impactos serem sentidos. Por aí que se faz aí os novos planos municipais para poder avançar naquilo que o cidadão precisa. Parabéns. Se me permite, doutor Caio, eu queria entrar nessa conversa aí de uma coisa muito rápida, uma pergunta. Eu sei que o Itu tem, assim, como todas as cidades, tem muitas nascentes, né? Então, existia no passado uma pessoa que fazia o cadastramento das nascentes de Itu, não sei se ainda existe, eu não sou de Itu, o doutor Caio pode esclarecer isso para nós, mas a pergunta e aí para o senhor Nelson, a importância das nascentes no processo de saneamento ou de manutenção da água, a importância disso. E aí, para o doutor Caio também, já vou aproveitar, e como é que ele vê a possibilidade de um trabalho dentro da gestão municipal no cuidado com as nascentes do município, já que nós estamos falando de meio ambiente. Muito bem. Doutor Nelson e depois doutor Caio, por favor. Bom, eu acho que acho não, tenho certeza, né? Nós estamos aí um inciso na Constituição Federal, né, brasileira, diz que o que tem que se observar é o uso social da propriedade. Quando uma propriedade tem algo que é útil para toda a sociedade, que é no caso ainda mais de Itu, que é um recurso hídrico, esse recurso hídrico pertence a todo cidadão do município, não é? Então, tem que pegar aí esse cadastro, né, verificar exatamente onde estão os pontos, o olho d'água, acompanhar, né, o desenvolvimento da proteção, né, dessas nascentes e para evitar, inclusive, em algumas modelagens matemáticas, para saber como é que estaria Itu caso não tivesse, né, a mesma abundância hídrica pluvial, como que Itu estaria se sentindo hoje, né? Quer dizer, os planos, os projetos que tiveram como investimento, de fato, estariam resolvendo as questões, não é? Resolveu ou é uma questão que está devendo, né? Ainda está em déficit? As nascentes, elas são fundamentais, né, para que haja ainda mais investimento nelas, para que aumente a abundância de água. Isso vai fazer com que haja impactos fundamentais para toda a sociedade local, né? Então, há que se fazer esse acompanhamento e projetos para investir no entorno dessas nascentes, né? Eu acho que se porventura tiver alguma nascente que não tiver
observada, não se localiza, né? É um direito à localização geográfica dela, né? É um direito do cidadão e do município de fazer essa gestão hídrica local, até prevendo que qualquer interferência nos recursos hídricos, ainda mais, né, qualquer que seja um tamponamento de nascente, cobrir uma APP, né, uma área de preservação permanente, é crime, né? Então, assim, observar e crime para qualquer nível, né? Não tem autoridade para isso, não. Né? Então, eu acho que tem que se observar tudo isso e pensar em projetos rentáveis, né? Porque o que dá para fazer em volta, né, dessas nascentes é algo fantástico, né? Então, acho que tem que se resgatar, sim, um trabalho deste e fazer com que haja conversa no setor da educação, como o doutor Caio disse, no setor da saúde, né, que é uma importância grande, que é a qualidade de água que está brotando aí dessas nascentes, que permeiam, né, o solo, acaba indo aí para os corpos hídricos maiores, né, para os ribeirões, para os riachos, para os rios, né, e fazendo com que haja aí o carregamento dessas águas para os sistemas de abastecimento público. Queria lembrar que tu, Nelson, tu tem abastecido praticamente por 7 mananciais, mais o sistema Mombaça, e que, em relação à pergunta que o Luciano fez, eu acho que o monitoramento, né, é constante das nascentes. Em relação à mata ciliar, que a gente tem que preservar ou replantar, em relação ao desassoreamento, e o cuidado deve ser constante, né? O que chama a atenção, Nelson, é que Itu, o Rio Tietê passa por aqui, né? Passa por Itu. E a gente, teoricamente, a gente tem água abundante, né? Mas como tratar uma água de um rio que lá em São Paulo recebe 600 toneladas de lixo por dia? Se eu estou correto. Então, não dá para aproveitar essa água. Então, a gente tem que cuidar das nascentes mesmo, né? E não... e alguns rios que também... o Itaim, Iguaçu, né, que é um rio que passa por Itu, e o Braiaiá, e daí cuidar para que ele possa servir a cidade. Perfeito. Eu concordo contigo. Há que se pensar no Rio Tietê também como uma possibilidade de seu uso para usos não tão nobres, devido à qualidade que ele se encontra hoje, né? Os programas aqui no Alto Tietê, onde nasce o rio, tem que ter investimentos mais pesados, mas isso vai depender de uma lógica, eu diria, um pouco mais política, né, de gestão estadual, né, nem local, né, porque o rio ele transpassa aí o estado inteiro. Mas o uso dessas águas, né, tem que se pensar em novas tecnologias para que, vamos dizer assim, há diversos usos difusos que pode se fazer com a água, não exatamente para descentração urbana, né? Mas outros usos que hoje nós acabamos usando água tratada, né? Então há que se pensar nos locais onde tem uma necessidade maior do uso da água, né? Se começa a priorizar esse tipo de água tratada. Para isso tem a cobrança pelo uso da água, tem o Instituto, né, nacional, e no caso do Rio Tietê, o Instituto Nacional pela cobrança do uso da água, se dá aí pelo Comitê de Bacia aí da região do Médio Tietê-Sorocaba, né? Então, nesse caso, há que se levar esses debates para dentro do Comitê de Bacia, né, e pensar que nos recursos auferidos, né, pelo dinheiro que entra pela cobrança dos águas, que é tanto pela entrada até a transformação dos esgotos, do uso dessas águas, essas receitas têm que ser investidas para melhorar o rio, mesmo no estágio que ele passa aí pela região de Itu, né? Mas também o seu aproveitamento, né? Tem que ter uma relação de sustentabilidade econômica, inclusive, né? Isso tudo faz parte desse processo.
Então, há que se usar desta água, tratá-la e devolvê-la numa condição melhor ou pelo menos igual, né? Assim, mas usar dessa água é um direito da cidade, né? De usar dessa umidade que está à disposição, entendeu? Há diversos serviços ambientais prestados, né, pela natureza, incluindo o que é possível extrair, mesmo com essa condição que, embora vexatória, né, aqui para o Altietê, né, há que se enfrentar isso, e eu acho que o Estado como um todo, né, doutor Caio? Mas eu acho que há toda a razão de se pensar em fazer com que os mananciais da cidade e a ampliação dos sistemas de reservação hídrica, né, sejam observados com lupa, né? É uma questão que eu me preocupo em todas as cidades do estado de São Paulo, né? Quando mais tem os momentos de estiagem. Invistam em sistemas de reservação hídrica, né? E está aí a saída. E a segunda é grandes sistemas de importação de água. E aí é uma outra história, podemos abrir outro canal aí para discutir as águas de outras regiões e poderá se pensar como acontece aí na questão do Rio São Francisco. Você veja bem, Nelson, só dar um dado aqui em relação à nossa cidade. Em 1996, existia 27 mil ligações de água em Itu. Em 2015, passou para 53 mil ligações de água em Itu. Quer dizer, se não houver uma previsibilidade, logo mais nos próximos anos, teremos problemas, mesmo cuidando dos mananciais. Então, é preciso ter esse projeto aí, esse pensamento de como a gente vai fazer no futuro. Eu queria cumprimentar aí um amigo que entrou e já saiu da tela, que é o Jacinto, lá voltou, o Jacinto Damasio, grande amigo, Nelson, queria te apresentar. Boa noite. Tudo bem, Ramiro? Eu estou à disposição aí para esse contato com todos vocês, ajudando a cidade, ajudando os nossos colegas aqui, ouvintes, que tenham certeza de que já tive algumas oportunidades em Itu e estou à disposição de ajudar nas tecnologias aí que o mundo, que nós captamos aqui na região, possa ofertar para solucionar problemas que vão ser importantes aí, né, doutor Caio, para as próximas gestões governamentais que se avizinham daqui a pouco aí nos pleitos eleitorais. Mas fico aqui à disposição para um grande debate que vai ser necessário. Alguma outra coisa, Luciano? Bom, o pessoal já chegou, mandou boa noite, tá? Deixa eu melhorar aqui o som. Mandou boa noite. Tem aqui, algumas pessoas estão entrando, mas elas não estão escrevendo, né? Mas me mandaram aqui pelo Zap uma pergunta aqui sobre aquela situação. Deixa eu ver aqui. Como que Itu poderá se colocar para evitar de vez... está se referindo ao problema da falta de água que aconteceu no passado. Como se prevenir para que não haja de novo aquele grande problema que teve no meados de 2000, com a extrema falta de água, e foi aquele pandemônio, não só em Itu, evidentemente, né? Foi no estado de São Paulo e no Brasil todo, aquela seca e tal. Então, uma pergunta para o doutor Caio, e aí com a assistência do senhor Nelson Pedroso. Só para botar pimenta aí na pergunta, Nelson, a questão que também, eu acho que, é lógico que em 2014 o que aconteceu em Itu, sem dúvida, teve os problemas locais, né, dessa previsibilidade que não teve, como eu falei, do aumento de ligações de água, né, a falta do cuidado com os mananciais naquela época, que isso está sendo feito e precisa, lógico, ser feito mais ainda, o desassoreamento, né, dos mananciais, e também a questão do reservatório, que é o que você tocou no assunto aí, de reservar a água.
Mas eu queria antes falar também que naquele momento houve uma influência da Amazônia aqui na nossa cidade, na nossa região, em relação aos rios aéreos. Queria que você explicasse mais ou menos isso para a turma aí, ô Nelson. Tá, a questão climática parece muito complexa, mas até assim, tem alguns fenômenos mundiais, né, do planeta, que é o Ninho, de vez em quando passa, né, na região dos trópicos aqui, e causa, de fato, algumas alterações do regime, né, da formação da umidade, né, na região amazônica, que interfere exatamente naquela região ali, né, um pouco mais abaixo ali, que é a região do Pantanal, né, e sobrevoam, né, vamos dizer assim, porque são realmente rios aéreos, e vêm aqui para a região sudeste. Né. Eu diria que a importância de proteger a Amazônia é fundamental, porque o nosso agrobusiness depende intimamente. Né. Nós podemos ter sucesso ou insucesso no Brasil, como as commodities de alimento para o planeta, praticamente dependendo, assim, em gênero grau da quantidade de umidade dos rios aéreos que provém da Amazônia. É muito sério isso. E quando tem algum impacto, né, de fenômeno, nós temos que estar preparados para ele. Né? Não estão tirando a água que nós bebemos. Às vezes nós temos que atentar, né, e já respondendo a alguma questão do Luciano, né, que nós temos que nos preparar para a crise. Né? Elas podem acontecer porque aumenta a demanda, aumenta o consumo, né? E essa matemática, essa fórmula, às vezes não dialoga muito. Né? Então, algumas surpresas já podem acontecer. Então, nada melhor do que se preparar para discutir sobre a questão das tecnologias sobre o racional, né? Está à disposição aí do mercado, né, tecnologias, cabe ao município, cabe ao gestor municipal investir na cidade, investir junto ao cidadão para que ele adapte, né, nossos sistemas de esgotamento, nossos sistemas domésticos, para que a gente use menos água de desertação e venhamos a reciclar a água, né? E isso, independentemente do momento que estejamos no momento de fartura. Isso é para a vida, porque crises vão acontecer. Porque é inerente ao ser humano, é inerente ao planeta. Vai acontecer crise, sim. Não temos como escapar a ela. Agora, a gente tem que estar com avanços tecnológicos. Né? A outra questão fazer usos, né, de águas menos nobres, como eu citei aqui alguns exemplos, para realmente fazer com que alçamos aí mão de fazer um reaproveitamento inteligente. Né? A outra é a diminuição inteligente do uso da água, que é uma outra história. Há projetos que fazem com que possamos tomar, no mesmo tempo, um bom banho, sem usar muita água, com a impressão que temos gastado muita água e não gastamos. Há tecnologia já à disposição para isso. Então, essas tecnologias estão no mercado, elas estão vindo para ajudar e, nesse sentido, nós vamos ter que ofertar aí essas oportunidades para a sociedade a partir da educação. Né? A outra é a reservação hídrica, né? Novamente aproveitar essas grandes áreas, de repente uma pedreira que se fechou, uma montanha, não autorizar um processo de licenciamento para desbastar uma montanha, porque as montanhas são verdadeiras caixas d'água, né, que percolam, né, os aquíferos, né, ficar prestando atenção nisso, né, pouca gente sabe disso, é importante que se diga aqui a questão geológica, que ela é fundamental, né, para que haja essa consciência mesmo sobre a reservação hídrica, né, e a importância da gente proteger não só a Amazônia, mas também a transição, que é a região dos Cerrados, aí, a região do Pantanal, Mato Grossense, né, do norte e do sul. Né? Então, há outras iniciativas em negociação, né, no campo da ciência, e estamos aqui
a trazê-las assim que tiver um pouco mais de avanço, para que a cidade não passe aquilo que enfrentou aí, pegou realmente ela totalmente despreparada, né? E não venhamos a enfrentar mais isso aí em nenhuma cidade paulista. Só complementando, Nelson, eu separei aqui 4 atitudes no sentido de prevenção, né, que ela perguntou. Eu coloquei aqui diminuir as perdas. Você sabe que as perdas subterrâneas, elas são mais que 50%. Pelo que eu saiba, as cidades da Europa, mesmo as antigas, elas perdem 20 e poucos % no subterrâneo, né? E tu perde mais que 52% mais ou menos. Então, diminuindo as perdas, existe tecnologia, como o Nelson falou, para a gente medir a pressão na entrada e na saída, para diminuir essas perdas. Cuidar dos mananciais, que é uma coisa que a gente já falou, sobre mata ciliar, aumentar os reservatórios, né? Nós vamos precisar pensar nisso para Itu nos próximos anos, e a educação da população, de usar de uma maneira mais racional, mais inteligente a água. É isso. Perfeito. É por aí que a gente avança aí para a questão da gestão da água, fazendo com que a cidade esteja, de fato, preparada, mas, ao mesmo tempo, com muito conforto, né, de saber que há solução para essas etapas, né? Então, é por aí que a gente prepara uma sociedade e venhamos aí aplicar as tecnologias que estão cada vez mais se aproximando de todos nós, e não venhamos a ter mais aí essa indisposição hídrica que aconteceu na região toda. Muito bem, deixa eu entrar na conversa aí para dizer, doutor Caio, que a Ana Alves já esteve aqui, está ajudando a gente aí, fazendo compartilhamento dessa live. Muito obrigado, Ana. Está aqui presente também a dona Benedita Aparecida Nogueira, ela está sempre aqui com a gente. A Leni Alexandre também está aqui, mandando umas figurinhas de aplausos aí, ela está muito feliz com as respostas, com a live. Então, temos aqui essas pessoas que estão pedindo, dando boa noite para o doutor Caio e para o doutor Nelson. Podem continuar, pessoal. Eu só vim aqui porque não dá para deixar de agradecer esse pessoal aqui e também não vão sair sem uma boa noite de vocês, tá certo? Eu queria informar, tem um dado aqui, Nelson, Boa noite, Benedita. Então, eu queria informar que sobre a nossa cidade, tem um consumo muito elevado de água aqui, viu, Nelson? Itu consome 30 milhões de litros por dia. E em época de calor, sobe para 50 milhões por dia. E lógico que aumenta no final de semana, é sazonal, né? E no final do ano também, aumenta em 42% o consumo. Então, a cidade precisa estar preparada para isso. E uma pessoa, até eu brigo sempre com meu filho, que está na adolescência, gosta de tomar banho. Em média, o ituano consome 160 a 200 litros de água por dia, por pessoa, então, por ituano. Em média, 160 a 200 litros de água por dia. É bastante. A gente tem que pensar em como preservar esse bem tão precioso que é a água, né? Cada vez mais está ficando mais caro, e a gente tem que educar os nossos filhos desde pequeno como usar de uma maneira correta a água. Alguma outra questão? Desculpa. Eu tenho uma observação para fazer, Caio, que normalmente se dá em todas as bacias hidrográficas de São Paulo, né? Uma realidade.
Normalmente nós separamos por tipo de consumo, né? Um consumo de indústria, um consumo no setor agrícola, né? E também no setor doméstico, isolando a questão da área de serviços, lazer, jogando também lá na conta da indústria, né? Mas separando o doméstico, né? O percentual normalmente utilizado pela população em relação aos demais é menor, né? E a própria Constituição Federal, ela garante que a maior importância da água primária para a descentração humana e animal, né? Então, precisa ver nos dados de tudo, né? Quais são os níveis de consumo para chegar a essa conta, se essa conta, né, como podemos enxergar. Porque, de repente, a gente está gastando altos índices, né, do consumo em setores que, no momento de crise, automaticamente eles vão ter que, vamos dizer assim, evoluir no seu consumo, né? Para que a sociedade, no caso doméstica, tenha mais acesso a essa água naquele período específico e estratégico da crise, né? Então, eu vejo com tranquilidade que essa fórmula, com certeza, já deve estar à mesa aí dos comitês de bacia da região, já deve estar na mesa aí, né, dos gestores públicos, mas há que se chegar essas informações para o cidadão, né? Precisamos acabar com essa história no Brasil, né, das pessoas não terem consciência, né, desses números e elas terem o direito de optar, falando, ó, fecha a porta ali, porque agora eu preciso e o meu direito é superior àquele tipo de uso nesse instante, né? E se fazer uma modelagem matemática, né, para que haja investimentos desses setores, para que eles tenham abundância, inclusive de usos, no caso industrial, por exemplo, de usar mais a água do Rio Tietê, né, que venha tratar e venha ser beneficiado por isso, né? Onde está o debate e o questionamento a respeito desses dados, né? Não podemos esperar a crise acontecer, porque quando ela acontece, ela já passou. Não dá tempo de socorrer quem está com sede, né? Tem que realmente ir no caminhão-pipa, tem que realmente voltar a uma história que, com certeza, Itu deve não mais passar. Mas temos que estar preparados a qualquer diversidade, porque elas não anunciam com muito tempo de antecedência. Nelson, eu lembrei aqui tem o rio Piraí, né, que passa entre 4 cidades aqui, que é Dayatuba, que é a cidade do Luciano Malpelli, Salto, Itu, Cabriúva, e o projeto não, já está em andamento, tem aprovação já, é fazer a represa do rio Piraí, aqui perto. Mas quem vai se beneficiar mais dessas águas, se eu não me engano, é Salto e Indaiatuba, pouco em relação a Itu. Mas Itu está nesses 4 times, nesse grupo aí de 4 cidades. E é uma opção para o futuro, né? É lógico que é a médio e longo prazo. Ô Nelson, como a gente estava falando de educação, né, ambiental, educação para usar os recursos, como você acha que deve ser feita essa educação já no princípio na escola para a criança? Com que idade começar? O que você acha como professor do meio ambiente aí? Bom, eu acho que a cidade precisa ser mapeada naquilo que ela tem de equipamentos, né? Tanto públicos como privados. Vamos citar aqui um exemplo de uma horta urbana, que a gente tem aqui na região do ABC. Quer dizer, nós temos aí alunos, né, que vêm desde das creches visitar essas hortas. Tem todo um passeio de sensibilização para que elas tenham contato direto. Todo o sistema de aprendizagem, né, para a obtenção da consciência humana,
né, para atingir aqueles 5 níveis que a psicologia aí determina, são fundamentais que haja o contato direto com aquilo que nós estamos desenvolvendo nos sistemas de aprendizagem, né? Então, se nós temos uma floresta, se nós temos aí sistemas ambientais, teve o dedo do homem, né, ambientes construídos, que se leve, né, esses locais como um laboratório. Mas há que se envolver as secretarias municipais, nessa questão de educação. A educação não é algo que se resume a caixinhas, né? Eu acho que a própria Secretaria de Educação dos municípios se envolve com a educação formal, né, de levar aí a consciência sobre diversas disciplinas. A própria educação ambiental, ela é transversal, transdisciplinar, ela transpassa aí alguns setores aí dos sistemas da consciência, mas especialmente ela também é não formal, ela também não está nos ambientes da escola, ela também está tratando de todos os aspectos da vida, né? Então, eu acho que tem que se fazer uma fórmula de se fazer um mapeamento de tudo que se tem e colocar tudo isso à disposição de todos os processos de formação da consciência para essa questão de levar as pessoas a conhecer as relações da sustentabilidade, né? E isso vai fazer com que as pessoas sejam tecnicamente, tecnologicamente muito mais avançadas, né, para poder fazer com que resultados sejam colhidos e as novas tecnologias sejam pensadas e vendidas, né, a partir da indústria, de serviços, capacitando pessoas aí a aprender e a criar empresas, né, para poder abastecer a sociedade, não só local, mas regional, sobre aquilo que a quarta revolução industrial está nos solicitando, né? Eu desenvolvi um programa com a doutora Edna Wipp, que seria a parte da educação do ensino fundamental e ao médio. Eu fiz o segundo nível médio e a educação para a sustentabilidade, para o governo federal, né? Pena que o MEC não adotou isso para o Brasil, mas lá nós separamos todos os meios de usar, né, o que está à disposição dos ambientes para que as pessoas não só apropriem, mas utilizem esse mapa, né, da cidade à sua disposição para o sistema da consciência e ampliação do conhecimento humano, né? Então, há muito que se fazer, né, há muito que se avançar, e ainda mais, conhecendo todos esses sistemas, como nós citamos agora há pouco, de cada dólar investido no setor do saneamento, né, nós vamos economizar 5 vezes, né, aquilo, e com certeza a conta paga só por aí. Não precisa de $1 investido de nenhum banco, não precisa fazer nenhum tipo de empréstimo. Então, a sociedade precisa tomar conhecimento de tudo isso, né, para que ela esteja capacitada e venha cobrar do gestor público, do seu político que a representa, né, aplicação dessas fórmulas. Mas muitas soluções estão à disposição do conhecimento, né? E aí nós temos que capacitar os professores, doutor Caio, né? É fundamental programas de capacitação dos formadores. Eles precisam se evoluir na questão da gestão do conhecimento e de como leva a consciência, como que a consciência acaba acontecendo, né? Não é simplesmente projetos de educação que vai para as prateleiras. Isso não funciona, isso às vezes é caro e não tem resolvido os problemas de levar a consciência para quem precisa, né? Mas eu acho que trataríamos até de uma live toda, né, a respeito desses projetos de educação para a sustentabilidade e da educação não formal, formal e da educação aí do nível mais básico, né, dos sistemas de ensino e perspassando aí pela formação de cidadãos mais nobres aí para o nosso Brasil. Luciano, eu sei que você vai falar que já está na hora de terminar. Por mim, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com o Nelson, que é uma pessoa extremamente culta, né, competente. Sempre gostei de
aprender com o Nelson. Por isso, o convite para apresentar o Nelson para vocês, para a população aí, para o pessoal que nos assiste. Mas diga aí, Luciano. É verdade, nós estamos aqui há 1h15, seu doutor Nelson, doutor Caio. É muito interessante, é muito bom você ouvir pessoas, conversar com pessoas que te acrescentam, né? A boa conversa é quando você sai de lá desse diálogo com um pouco mais de conhecimento, é o que está acontecendo comigo e certamente com quem continua nos assistindo, ou que passou por aqui, ou que chegou. Eu só quero mostrar aqui que a Leni Alexandre passou por aqui não, está aqui com a gente, desejando boa noite. A Ana Maria Ramos também. E o doutor Emerson, não é isso? Ele dá os parabéns pela importância do tema e pela participação do doutor Nelson Pedroso. E a Maria Fernanda Ferreira da nota 10. Opa, nota 10, tá vendo? Isso aí é para vocês. Mas o horário está passando. Nós sabemos que o senhor Nelson tem o tempo dele, né, que despendeu agora. E o doutor Caio aí também, na sua correria, na sua vida de médico e de político, também arrumou esse tempo. Eu vou me despedindo já, agradecendo ao seu Nelson, agradecendo ao doutor Caio, e vou deixar para vocês aí, porque, infelizmente, o doutor Caio, seu Nelson, o doutor Caio deixa essa responsabilidade para mim, né? Eu bato, ele assopra. Mas eu estou saindo daqui. Um grande abraço, obrigado. E fiquem todos com Deus. Obrigado para quem está participando. Lembrando que estará no YouTube, viu, seu Nelson? Estará no YouTube, Dr. Caio Gaiani, esse vídeo lá que vai poder ser compartilhado, etc. Um grande abraço, muito obrigado. A palavra é com o Dr. Caio, que vai conversar aí para fazer o encerramento. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, seu Nelson, até mais. Nelson, eu não sei como agradecer você ter aceito esse convite. Acho que foi muito rico a gente conversar, né, sobre meio ambiente, sobre os cuidados que a gente deve ter com o nosso planeta, nossa casa maior. E eu agradeço imensamente esse tempo que você gastou com a gente. E você é sempre bem-vindo aqui, e tu, né, na nossa família. E espero que você volte outras vezes. E grande abraço, Nelson. Muito obrigado. Eu que agradeço e obrigado aí por ter me suportado, né, durante esse tempo aqui, especialmente os nossos ouvintes, né? Mas a gente está aqui para tentar somar, né, aos municípios, ao cidadão, que é o que importa, né? Observando que nós integramos aí os ecossistemas, tão importante para a nossa sobrevivência. Dependemos deles, né? E eles também dependem da nossa interação. Então, nada mais do que tentarmos avançar diante da gestão do conhecimento. Boa noite a todos. Muito obrigado e boa noite.